Estamos iniciando o programa Luciano Alvarenga Debate aqui na TV da Cidade, ao vivo para toda Rio Preto e para o mundo pela internet, a rede mundial de computadores. Estamos ainda reverberando a eleição de domingo, segundo turno Aécio Neves e Dilma Rousseff, e os exércitos já se formam. E tem uma coisa que é muito louca, que é uma coisa extremamente interessante, que é assim, o pessoal ligado ao PT não admite a possibilidade de que do outro lado da fronteira, do outro lado da cerca, né, ou nas outras trincheiras, as pessoas estejam também querendo coisas boas para o país. Então há um processo no PT e entre os militantes do PT, etc., no sentido de querer dizer assim, que eles são os defensores, né, de Jesus, de Tananã, da boa causa, né? E que os de lá não, de lá são os demônios, né? Mas olha só o que o Lula falou que pode fazer para ganhar a eleição. Solta aí, Jair. Que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais 4 anos nesse país. Tá vendo? É isso aí, entendeu? Então, mas o discursinho que o pessoal faz, aqui na internet especialmente, é de que o PT é do bem, de Jesus, tananã, tananã, que ninguém mais é do bem, que só o PT é do bem, tá? Eu havia dito, aliás, eu nem queria, eu nem queria entrar nessas questões mais propriamente ditas, mas enfim, vamos tocar a carroça para dizer o seguinte: a Marina Silva provavelmente vai apoiar o Aécio Neves, as tratativas estão no seu final, há na verdade alguns acertos que a Marina está fazendo com o Aécio em termos de programa de governo. Uma das questões que a Marina coloca como importantes para um apoio do Aécio Neves é uma reforma política, né? É uma reforma política. O Aécio Neves também já sinalizou, já vinha sinalizando antes para essa reforma política. Há diferenças, evidentemente, em como entende uma reforma política o Aécio Neves e como entende uma reforma política a Marina Silva. Uma outra questão que está colocada pro Aécio Neves, e a Marina Silva também defendia isso, que é o fim da reeleição. A reeleição realmente é alguma coisa que precisa acabar. A reeleição é alguma coisa que precisa acabar, porque desde o momento em que o candidato ganha a sua primeira eleição no Executivo, ele começa uma campanha para a reeleição. Então, assim, na verdade, a preocupação está mais ligada a se reeleger do que exatamente fazer o que precisa ser feito. O festival de propaganda enganosa no horário eleitoral, nesse 1 mês que se passou, é uma evidência disso. A outra coisa é que há necessidade de nós termos um rodízio partidário, um rodízio de poder mais rápido, maior, né? A reeleição, que aliás foi uma proposta do Fernando Henrique nos anos 90 e em 97, com todo aquele drama da compra de votos para a reeleição. Não foi bom a reeleição. Aliás, mesmo em termos de legislativo, eu acho o seguinte: o cara se elegeu vereador, bom, também não sei, mas assim, acho que todos os casos, o cara se elegeu vereador, se elegeu deputado, é o seguinte: se elegeu uma reeleição só, pois sai, fica um mandato fora, se quiser voltar, volta. Porque senão fica Suplicy, sabe? Entrou em 1990 e estava lá até agora, 24 anos no Senado, ou seja, vira emprego. E política não é emprego, pelo menos não deveria. Então, assim,
Uma reforma política deveria contemplar o fim da reeleição, tanto no que diz respeito aos cargos do executivo, como aos cargos do legislativo. Vamos caminhando para o segundo turno, no segundo turno, aliás, acendeu as luzes, né, as luzes amarelas no agrupamento do PT. Ontem foi diagnosticado, saiu publicado, aliás, em vários sites, ou foi de que o PT, a Dilma, já tem como certo que as próximas e primeiras pesquisas de intenção de votos provavelmente sinalizem o empate técnico do Aécio com a Dilma, ou até mesmo a ultrapassagem do Aécio com a Dilma. O pessoal do PT fez o primeiro turno todo escolhendo o Aécio Neves como um concorrente de segundo turno. Havia uma clara preferência no PT de que o Aécio fosse para o segundo turno e não a Dilma, e não a Marina, né? Imaginava-se que a Marina seria uma oponente mais difícil de bater no segundo turno, mas o que não se imaginava é que o PSDB do Aécio Neves fosse ter a desenvoltura, fosse conseguir obter o crescimento que o Aécio Neves apontou, né, e deixou claro no final do primeiro turno. Então, na verdade, o Aécio Neves, que parecia ser, até um dado momento do primeiro turno, como o oponente mais fácil de abater num provável segundo turno, mostrou-se e vem se mostrando o contrário disso. A verdade é o seguinte: a verdade é que não tem mais um Lula na presidência da República empurrando a Dilma para frente. Porque a Dilma é o quê? A Dilma é o poste do Lula. A Dilma não existia no mundo político, a Dilma é um quadro tecnocrático. Calma, Clebinho. A Dilma é um quadro tecnocrático. O cara caiu aqui, Jair, né? Cara... Então vai o comercial, o cara machucou aqui, vai. Peraí, já que a gente volta. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência, obrigado por assistir esse canal aqui de São José do Rio Preto, a TV da Cidade, aliás, que vem, né, ganhando uma musculatura, com uma programação bacana, desenvolvendo novos projetos, fazendo a programação da televisão em São José do Rio Preto melhor, propondo espaços e debates e discussões que fazem a TV da Cidade se colocar dentro do cenário midiático de Rio Preto de maneira altiva, de maneira maiúscula, de maneira bacana e profissional. Esse programa que ora você assiste, nesse momento você acompanha, é parte dessa grade de programação da TV da Cidade, que busca mostrar Rio Preto para Rio Preto, conversar com Rio Preto e fazer de Rio Preto a cidade que ela tem que ser, a vitrine do interior do estado de São Paulo, a cidade que promove, que debate, a cidade, aliás, que precisa tornar-se a referência para as cidades de toda a nossa região. Rio Preto, aliás, precisa assumir a responsabilidade de ser a referência política, administrativa e de gestão. Rio Preto precisa se modernizar, Rio Preto precisa ser uma cidade do século XXI, Rio Preto precisa transformar-se no sentido de mostrar a toda a região do interior de São Paulo que tipo de cidade o exterior do estado de São Paulo tem, quer e precisa fazer. Eu acho muito importante destacar uma coisa: há um imenso preconceito com o interior de São Paulo, especialmente na capital, especialmente de personagens como a Marilena Chaui.
A Marilena Chauí vem comentando de maneira... A Marilena Chauí está batendo fora do bumbo faz tempo. Para você que não sabe quem que a Marilena Chauí ela é filósofa da USP. Aliás, a Marilena Chauí é aqui do interior do estado, de uma cidade aqui perto de nós. Qual que é o nome da cidade mesmo? É aqui entre Araraquara e Rio Preto. É uma cidadezinha muito pequena. Ela é aqui do interior do estado. E a Marilena Chauí ela quer dizer o seguinte... que a força do PSDB e que a votação do Alckmin de primeiro turno, tarará, é por causa do interior do estado. Não, Marilena Chauí, não é o interior do estado que elegeu o Alckmin. O interior do estado votou no Alckmin, é verdade. Mas o Padilha perdeu em todos os redutos do PT no ABC paulista. Bacana? O Padilha mingou com aqueles quase 20% de intenção de voto, porque ele perdeu em todos os redutos do PT lá em São Paulo, não tem nada a ver com o interior do estado. Então há um imenso preconceito com o interior do estado, praticado pela capital, por intelectuais que mal conhecem o interior do estado, ou se conhece, tem um imenso preconceito, porque a Marilena é do interior do estado. Tá? O fato é o seguinte, o PT em São Paulo perdeu, porque o PT em São Paulo há muito tempo não dialoga com São Paulo do jeito que deveria ter dialogado. O PT se acomodou em São Paulo. Esse é um fato. Tá? Ainda não se sabe aonde vai dar a administração do Padilha. Ainda não se sabe. A gente não pode se esquecer que quem detonou a administração da Erundina nos anos 90 em São Paulo foi o PT. O PT detonou a Erundina. A Erundina saiu do partido logo depois. Foi muito em razão disso aí. O PT detonou, a primeira prefeitura grande do PT foi com a Erundina em São Paulo nos anos 90. E o PT foi o grande responsável pela detonação que foi a administração da Erundina em São Paulo. Isso, gente que trabalhou na prefeitura da Erundina em São Paulo, que eu conheci na época em que eu fiz faculdade na Unesp, e que me disse, e que falou, e que depois os livros também disseram, tá? Então, se a votação do Padilha foi essa coisa xoxa que foi, não tem nada a ver com o interior de São Paulo. Tem a ver com aquilo tudo que o PT deixou de fazer ou nunca fez lá na capital, lá no ABC, onde ele perdeu em todos os redutos. Eu estive em São Paulo tempos atrás, conversando com pessoas ligadas a movimentos sociais de periferia em São Paulo, e o pessoal reclamando do quê? Que o PT, depois que o Haddad ganhou, não conversou com mais ninguém na periferia de São Paulo. Não conversou mais com liderança nenhuma, não conversou com ninguém. Aliás, desde que o Lula ganhou, o Lula puxou tudo quanto é liderança social do país inteiro para dentro de Brasília e largou à míngua os movimentos sociais. Então, esse é o fato real. Então, Marilena Chauí, Marilena Chauí se diz estarrecida e propõe estudo de caso sobre a reeleição do Alckmin. Não precisa ter estudo de caso sobre a reeleição do Alckmin pelos os intelectuais da USP. Basta pegar o mapa de votação que está disponível no Estadão, no UOL, no Terra, na Folha. Pega lá que você vai ver que o PT perdeu em todos os redutos do ABC paulista. Aí está explicado porque o Alckmin ganhou. Entendeu? Muito bem. Legal, é isso aí. Grande abraço à Holanda, Itália e França que nos acompanham agora. O programa do Senhor Alvarenga Debate. Um grande abraço a toda a Europa. Europa do meu Deus. Tananã, 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 tananã. Olha só, do que eu estava falando no primeiro bloco mesmo? Eu estava falando alguma coisa que eu queria continuar falando e parei. Alguém se lembra? Alguém se lembra do que... Ah, vamos aqui. Vai lá. Olha só. É assim, ó. Para mim, o rodízio de poder é importante. Para mim, o rodízio de poder é importante. Para mim, o enraizamento no poder não é bom. Não acho que tenha sido bom o Alckmin ganhar de novo. Não acho que seja bom o PSDB estar há 20 anos no poder no estado de São Paulo, assim como eu não acho que é bom que o PT também se eternize no poder no governo federal. Tem que sair sim, tem que trocar. Não acho que fora das hostes petistas graça desgraceza toda. Que nem o pessoal gosta de dizer. O pessoal da esquerda quer dizer que só a esquerda que leva para o bom caminho de Jesus e tananã, e que só... Você entendeu? É a maneira dos caras de deslegitimar todo mundo. Se você é PT, você pode participar do mensalão, você pode roubar a Petrobras, que você tem quem te defenda. Não, se você é do PT, não, mas você roubou pelo bem. Você roubou pro bem. Agora, se você não está na esquerda, aí qualquer coisa que você faça é porque você é o próprio enviado do demônio. E não é isso.
E não é nada disso. E isso não é verdade. A subida do Aécio Neves, me perguntaram isso, aliás, aqui agora de manhã pelo Facebook, o que explicaria esse enfraquecimento da Marina Silva no final do primeiro turno e o crescimento do Aécio. Bom, isso é resultado de duas coisas. Em primeiro lugar, a campanha de massacre que o PT fez contra a Marina nas últimas semanas. Porque se a imprensa, em muitos casos, ela assassina a reputação, o PT faz a mesma coisa com os seus adversários. A capacidade... E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta. Olha só, Carmen Silva Bonfá acabou de publicar, no Face alguns dados que eu vou trazer para você, para dizer para você que a Marilena Chauí está batendo fora do bumbo. Ela quer montar uma equipe de pesquisa na USP para estudar por que o Alckmin ganhou de novo. Não precisa gastar dinheiro público para fazer isso. Basta pegar o mapa eleitoral que está disponível no Estadão, na Folha, no UOL, e a Carmen Silva Bonfá. O Jair, alguém está me dizendo que o canal está fora do ar pela internet. Canal 16.com.br, olha só, pela internet, canal 16.com.br e tananã. Olha só. Ah, entendi. Quer dizer, como é que é o negócio aí? Qual que é a palavra-chave? Ah, tá. Foi feita uma troca de servidor, nós estamos com um problema técnico, então, na verdade, a troca de servidor está desajustando alguns sinais, mas você pode, pelo canal 16.com.br, você acha aí acha o canal e nos assiste. Olha só, quero dizer a você que tá nos acompanhando. Olha os dados que são trazidos aqui pela Carmen Silva Bonfá. É importante mostrar isso, porque o pessoal fica falando muita besteira, muita bestagem, né? Deixa eu achar aqui que tá meio... Aliás, o negócio é o seguinte, Jair, vai mostrando aí, tem um vídeo, eu vi isso agora de manhã, aconteceu um caso em Itu de estupro. Eu quero que você veja, não vai ter cena, não vai ter nenhum exagero, nada disso, mas eu quero colocar a imagem na tela, porque é o tipo de coisa com o qual nós não podemos... É o tipo de coisa que nós não podemos aceitar. Jair, solta esse vídeo e a gente volta já. Um professor de informática foi preso em Itu por estupro. A vítima é uma criança de 10 anos e o crime teria ocorrido no local onde a menina estudava. O professor de informática Ivan Carlos de Oliveira Santos, de 27 anos, foi preso em flagrante na rua de casa. Segundo a polícia, ele confirmou que se relacionou com a aluna de apenas 10 anos de idade. Ele confirmou o fato. Ele disse que realmente ele fez o que a menina está falando e apenas ele alega que foi com o consentimento dela. Sem mostrar o rosto, a mãe da menina disse que a filha foi abusada sexualmente dentro da sala de informática desta instituição, onde ela estuda há 5 anos. O local é mantido pela Associação de Instrução Popular e Beneficência, que atende 260 crianças e 160 famílias. Eles estavam assistindo filme e acabou, e ela pediu para ela ajudar ele a levar uns materiais para a sala de informática. Ela falou que quando chegou lá ele fez, o que fez tudo com ela. A diretora da instituição abalada preferiu não gravar entrevista. Nas reuniões ele sempre era uma pessoa muito receptiva, tratava a gente muito bem, entendeu? Então não dava para desconfiar.
O professor continua preso na delegacia de Itu. Olha só, a Carmen Silva Bonfá acabou de publicar aqui no Face os dados, os números, que a Marilena Chauí, porque bate fora do bumbo, não está vendo. Em Santo André, estou falando de reduto histórico do PT, aonde o PT foi inventado, veio à luz, aonde ele nasceu. Santo André, o Aécio teve 40% dos votos, a Dilma 27%. Em São Bernardo do Campo, onde o Lula mora e tem um apartamento, o Aécio teve 36% dos votos, a Dilma 32%. Em São Caetano do Sul, Aécio teve 60% dos votos e Dilma 14% dos votos. Tá? Em Pernambuco, terra que o Lula nasceu e onde ele disse que acabou com a fome, tomara que tenha acabado mesmo, o PT não elegeu nenhum deputado federal. Em São Paulo, o PT perdeu 8 cadeiras na Assembleia Legislativa. 8 cadeiras na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal, o PT perdeu 18 cadeiras na Câmara Federal. Tá? Outro dado que eu acho que é importante dizer, olha só, 58% dos brasileiros não votaram no PT. Por isso que está tendo segundo turno. Isso porque a Marilena Chauí, ela fala, parece que ela não... Eu não sei, deve ser os remédios. O Jair falou do convite. Coloca na tela, Jair, por favor. Olha só, o que você está vendo aí é a Marca de Caim, cartografia do tempo presente. É o lançamento do meu livro, dia 23 de outubro. Vai ser uma quinta-feira. É quinta-feira mesmo? Eu fiquei em dúvida agora. É quinta-feira, provavelmente, lá no Campus 3 da Unirp, perto da TV Tem. Você que está me assistindo agora é meu convidado, tá? Vou estar fazendo o lançamento do livro lá. E eu gostaria muito que você participasse. Esse livro é resultado, né, desses últimos anos de trabalho, de pensamento, né, de escrita a respeito da cena brasileira, da cena contemporânea, das coisas que mexem com a gente, daquilo que tem, aquilo que mexe com o país. O livro trata de questões relativas a relacionamento, casamento, vida urbana, afetividades, educação e violência. Então, é um livro, eu lanço agora, dia 23 de outubro, A Marca de Caim, você é meu convidado. Eu coloquei essas questões todas hoje, porque eu acho que é muito complicado quando o país é dividido, como o PT dividiu nesses últimos 12 anos, entre aqueles que estão certos sempre e aqueles que estão errados sempre. Né? Então, pro PT, quem é do PT está certo sempre. E quem não é, está errado sempre. Eu acho que isso é uma regressão, isso é uma regressão, isso é uma idiotização, isso é uma maneira de fazer as pessoas calarem a boca. Você não pode falar porque você está errado, e você está errado porque não faz parte da nossa turminha. Né? Então há um cansaço no Brasil com isso, há um cansaço no Brasil com os catecismos fundamentalistas, tá? Dos gays, dos negros, da zumbanda, dos diabos que quiserem. O fato é que há um cansaço. O Brasil, que era um país cheio de problemas, um país que conseguiu equacionar uma parte desses problemas, também gerou um monte de problemas novos. Eu acho que essa ideia de querer dividir o país de tal maneira que pareça que há ódios, né? De repente o movimento quer fazer parecer que os gays, os héteros odeiam os gays, ou os gays odeiam os héteros, os negros odeiam os brancos odeiam os negros, os evangélicos odeiam os católicos. Não tem nada disso não, meu irmão. Nós temos problemas, claro que temos. Agora, tratar os nossos problemas criando exércitos que devem marchar uns contra os outros, não é solucionar o problema, é criar problemas novos. E isso me parece e tenho a impressão que a sociedade brasileira não quer, e indica o segundo turno que é exatamente isso que está acontecendo. O Brasil rejeita a ideia de que entre nós possa haver divisões que não sejam apenas aquelas tão somente ligadas aos nossos problemas sociais e econômicos. Os problemas que nos dividem são sociais e econômicos, não são religiosos,
não são étnicos, tá? Não são por preferência sexual, como se quer fazer acreditar que é. Não é. Meu querido, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa.